Uma ótima tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal informativo. Informação sempre com muita qualidade, conteúdo, credibilidade. Hoje, na nossa entrevista, eu diria, trazendo dois convidados muito especiais. Vamos falar de charme, de bom gosto, vamos falar de qualidade, de móveis planejados, móveis sob medida, de alto padrão, com quem entende do assunto. Por isso a gente traz para conversar com a gente, para compartilhar juntinho com vocês em mais uma edição do podcast executivo, aliás, direto da Algo Marcenaria. Vamos conhecer um pouco dessa empresa que se destaca demais dentro desse mercado e um trabalho, eu diria, de grande sucesso, unindo o útil ao agradável, uma grande parceira, uma grande arquiteta que a gente traz a partir de agora, juntinho com vocês, nesse podcast executivo, recebendo Sadato Egawa, sócio proprietário da Algo Marcenaria, juntinho com a Lourdes Kawakami, que é a arquiteta e vai trazer um pouco da história, da vivência dela, da vivência dele, e a gente compartilha tudo isso juntinho com vocês a partir de agora, porque está no ar mais uma edição do podcast executivo. E vocês já sabem, né? São os nossos convidados especiais, são os nossos protagonistas, podem participar com a gente, trazer a sua dúvida, fazer o seu comentário e a gente leva para quem entende do assunto. Eu diria que temos hoje uma consultoria gratuita. Aproveita a oportunidade, porque tem muita história para compartilhar juntinho com vocês. Obrigado pela companhia de sempre. E é claro, muito obrigado ao Sadato Egawa de estar aqui conosco, participando. Já aproveito, deixo um super boa tarde. Tudo bem, Sadato? Obrigado por estar conosco. Tudo bem, Luciano. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. A gente que agradece. E a Lourdes Kawakami, também arquiteta, com uma grande vivência dentro da área, que vai trazer um pouco da experiência dela, está com a gente. Muito obrigado também pela sua presença. A gente sabe que tudo é muito corrido, mas vocês tiraram um tempinho para estar aqui. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. É um prazer estar aqui e também gostaria de agradecer o Sadato pelo convite, porque eu sei que a Algo Marcenaria trabalha em parceria com muitos profissionais da minha área e estar aqui convidada é uma honra. Sadato, antes da gente conhecer um pouco mais desse trabalho, né, totalmente diferenciado, de grande sucesso, de grande destaque, quando a gente fala de móveis planejados, quando a gente fala de móveis sob medida, que é o que a Algo Marcenaria traz, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, da sua caminhada, dessa vivência dentro desse mercado, como é que tudo foi começando dentro da sua trajetória? Traz um pouquinho dessa vivência pra gente. Ah, legal. A nossa história, Luciano, na verdade começou no Japão, do outro lado do mundo. Trabalhamos durante 7 anos e nesse período nós aprendemos muitas coisas lá, desde o lado comportamental, mas a indústria foi onde a gente mais tempo passou. Ela nos ensinou muita coisa, metodologia, processo e tecnologia. E quando retornamos para o Brasil, nós sentimos uma carência enorme no segmento de marcenaria. E por isso resolvemos empregar todo esse conhecimento, né? Na verdade, tudo que falta na marcenaria hoje seria exatamente essa parte de tecnologia, inovação, né? E no Japão a gente aprendeu muito com a tradição. Então é isso que a gente emprega hoje na Algo Marcenaria. Trazendo um pouco dessa experiência e dessa vivência, quando você começa a entender mais detalhadamente, minuciosamente sobre esse mercado, o coração começa a bater mais forte, a paixão começa a florescer. Como é que foi a paixão dentro dessa área, desse mercado especificamente? Sim, na verdade, assim, nós somos sócios, é uma empresa familiar, somos primos e irmãos, né? E a formação dos sócios é na base da mecânica. Então, assim, nós sempre gostamos da parte estrutural, né? A parte de máquinas, métodos, então acabamos colocando tudo isso em prática, né? Foi assim que surgiu, então começamos a plantar e a criar raízes fortes na estrutura, né, para que pudesse realmente suportar todo o nosso potencial de crescimento. E
a Lourdes Kawakami, falando como arquiteta, como uma grande profissional de muita experiência agregada não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Como que a arquitetura chega na sua vida, Lourdes? Conta pra gente. A arquitetura é minha paixão, né? É a possibilidade de tornar sonhos realidade, né? E eu acho que isso é um prazer enorme mesmo. E a gente precisa de bons parceiros nessa caminhada, né? E a Algo Móveis é um grande parceiro, né? É uma empresa confiável que eu recomendo tranquilamente. Mas contando então brevemente a minha história, eu me formei há muito tempo já, estagiei com o arquiteto Carlos Bratic, professor do Mackenzie, comecei lá e saí de lá justamente para ir para o Japão, né? Lá morei uns 3 anos e tive a oportunidade de trabalhar com grandes arquitetos renomados como freelancer. Trabalhei com Arata Isozaki, Kisho Kurokawa e, de fato, eu fiquei mais tempo na maior empresa de projetos do Japão. Lá eu trabalhei mais de 2 anos, é a Nikken Seiken. A época que eu estava lá, essa empresa tinha 2.400 arquitetos e engenheiros. Hoje eles são mais de 3.000 arquitetos e engenheiros. E é uma empresa tradicionalíssima, fundada em 1900 no Japão. Então lá o aprendizado foi imenso, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos, como eu estava na divisão internacional, né? Trabalhei em projetos no sul da Ásia, sudeste da Ásia, com projetos modernos, então essa foi uma grande experiência. E depois também eu tive a oportunidade de trabalhar mais 2 anos nos Estados Unidos, em Los Angeles. Lá eu trabalhei na Altum & Porter, uma empresa focada no comercial, muito shopping centers, e também em planejamento urbano. E de volta para o Brasil é que eu comecei meu trabalho solo. Inicialmente já peguei um trabalho muito grande, um apartamento de 840 metros quadrados no Pacaembu. Então, enorme. Então já comecei dentro de um nicho de alto luxo, né? E isso foi uma obra bem sucedida, vai levando a outra. E aí, no boca a boca, acabei me especializando em arquitetura residencial. Hoje o que eu faço são projetos residenciais de alto padrão, nesses condomínios nos arredores de São Paulo, né? Então temos os condomínios Quinta da Baronesa, Fazenda da Grama, Fazenda Boa Vista, que são os melhores condomínios residenciais hoje. Aonde está presente a Lourdes Kawakami? Todo esse trabalho, como é que surge o encontro, né, do Sadato, da Algo Marcenaria, com a arquiteta Lourdes? Na verdade, eu fui apresentado a Lourdes pelo sobrinho dela. Então ele é meu amigo e ele apresentou, e de lá para cá nós viemos fazendo essa parceria, né, com muita sinergia, né, de tal importância como arquiteto e marcenaria devem ter, e é para a vida agora. Como é que é exatamente essa parceria, né, em poder unir o útil ao agradável? Eu digo assim, como é que é para Lourdes estar em uma grande parceria com a Algo Marcenaria? Então, quando eu crio os meus projetos de interiores e imobiliário, eu busco sempre fazer da forma mais integrada possível com a minha arquitetura. E para isso, eu preciso de uma marcenaria que me atenda de forma pessoal, né? E a Algo Marcenaria me dá essa possibilidade, porque aqui eu tenho liberdade para escolher acabamentos, materiais, ferragens inovadoras de ponta. Então eu tenho todo esse suporte aqui. E eu falo que no final quem ganha é o cliente, porque essa sinergia entre nós possibilita que o cliente tenha um atendimento melhor, mais prazo, qualidade e custo. Então, nada melhor do que essa combinação. E ao contrário, Sadato, como é que é para a Algo, para o Sadato, para essa equipe estar junto com a Lourdes, com a arquiteta? Na verdade é um sonho, porque a Algo Marcenaria ela trabalha sob medida, então nós executamos trabalhos únicos e personalizados, né? Quando a Lourdes, por exemplo, ela cria um projeto de alto padrão, né, altíssimo padrão ou de luxo, ela precisa de um parceiro como nós, que não tem limitação. O que eu quero dizer com isso?
Hoje a tendência também, a gente partindo para a tendência nas linhas curvas, né? Então se você for em qualquer loja de planejado, eles não atendem esse tipo de demanda. Nós atendemos, né? Então trabalhamos com acabamentos finos, desde uma pintura laca até uma lâmina de madeira, né? Eu acho que essa é onde fortalece a nossa parceria, porque a Lourdes, ela cria, né, uma coisa bela para o nosso cliente e nós executamos. O atendimento é um dos grandes diferenciais hoje da Algo Marcenaria? Ah, com certeza. Se a gente falar nos nossos diferenciais, um deles é a proximidade. Isso a gente entrega para o nosso cliente. Então nós projetamos, analisamos todo, nós temos um time de arquitetos também interno, tá? Então a Lourdes, nossa parceira, ela traz toda a ideia do projeto dela, nós afinamos, acompanhamos desde o executivo, passando pela produção e até a instalação, não terceirizamos nada. Então essa proximidade faz muita diferença. Ó, o Leandro Kawakami está aqui, acompanhando a gente. Quem nos apresentou. Que legal. No bate-papo, olha que bacana, um abraço para você, Leandro. Ele comenta aqui, ó, excelentes profissionais, ótima escolha do podcast executivo, obrigado pela companhia de você aí do outro lado da telinha também, acompanhando aqui, né, a nossa entrevista. Ângela Leme também, parceria sempre de sucesso. Ellen Miranda também está de olho aqui acompanhando a nossa entrevista, acompanhando vocês de pertinho. O que mais destacaria no atendimento? O atendimento foi algo que chamou a atenção da Algo Marcenaria, Lourdes? Olha, com certeza. Deixa eu contar aqui, então, aproveitar e contar uma história que, quando eu indico um fornecedor, eu estou colocando a minha credibilidade à prova, né? Porque eu estou colocando justamente a minha mão no fogo, né? E eu já tive a experiência de fechar um grande projeto, um orçamento altíssimo, numa loja franqueada de uma marca especializada, uma marca renomada, e essa franquia fechou do dia para a noite, depois de nós termos pago quase tudo, sem dar satisfação alguma para o cliente. Foi assim, fechou de um dia para o outro. Foi uma experiência péssima, lógico que graças a Deus a gente conseguiu resolver isso, mas é algo que eu não quero passar nunca mais, né? Uma experiência traumática. Então, a Algo Marcenaria me dá essa tranquilidade, porque eu sei que nós temos os princípios comuns, que é atender o cliente da melhor forma possível, satisfazê-lo e até surpreendê-lo, né? A gente não pode, a gente está colocando a nossa honra, o nosso próprio nome em jogo, né? E isso é muito caro para a própria imagem também, isso, pessoa. Sim. Então a gente quer entregar o prometido e, se possível, algo mais do que o prometido. Superando expectativas. Acho que acontece muito aqui, né? Exatamente. Dos dois lados, né? Exatamente. Com o cliente. Exatamente. Até um gancho, né? Do comprometimento, que eu acho que é isso que a gente está falando também, né? Da responsabilidade do comprometimento, Luciano. Nesse período em que estivemos no Japão, houve um episódio até bem esclarecedor e foi de grande ensinamento para todos nós. Nós trabalhávamos em uma multinacional que fabricava câmbios, né? E em um inverno houve uma nevasca que fechou todas as estradas. Essas estradas, elas estavam fechadas. Uma montadora na cidade vizinha precisava atender o cliente dela e não conseguia e ficou desesperada. O que a direção da nossa empresa fez? Pediu para que cada funcionário pegasse uma peça que pesava cerca de 5 quilos e que levasse de trem-bala. E a passagem de trem-bala, ela é equivalente a uma passagem de avião, para você ter uma ideia. Então, chegamos, levamos, entregamos, talvez nem tenha amenizado tanto a questão, mas esse foi o exemplo de comprometimento, né? E de responsabilidade com o cliente. A empresa não deixou o cliente sem respaldo, né? Então essa foi a grande lição. O japonês, ele ensina muito assim. Ele ensina dando exemplo. E a gente, por osmose, a gente acaba aprendendo. Então foram 7 anos de grande aprendizado. Lourdes Sadap, e tem esse diferencial quando a gente fala, né, do povo oriental, né, dessa cultura oriental, da credibilidade, que é muito natural, da transparência, da seriedade. É engraçado que quando você fala do oriental, ele já te traz uma confiança.
eu sinto isso aqui, muita gente que eu conheço também comenta muito, né? Fora outros detalhes, né, que envolve a cultura oriental, que é apaixonante, mas assim, vocês que são orientais, vocês sentem isso também? Tem muito disso por parte dos próprios clientes, essa credibilidade, essa confiança, pela seriedade de um trabalho, como o Sadato traz aqui uma das histórias, né? A preocupação, quer dizer, acaba esquecendo de nós, mas não de quem a gente atende. Então existe algo além, um pouco disso. Sim, com certeza. Isso acho que ajuda a gente a fechar contratos, com certeza. Passamos essa credibilidade, né? Porque tratamos com transparência tudo que envolve, né? São cifras enormes, né? Precisa haver transparência. A gente mexe com altas cifras. Esse é o grande legado, né? Eu acho que dos nossos antepassados, né? Porque isso a gente está colhendo o que eles plantaram, né? Toda essa imagem. A gente, graças a Deus, a gente tem essa fama, né? Tem a responsabilidade de manter. Mas a questão da honra para o japonês, ela é muito importante, né? Então, a gente tem um nome a zelar, né? A Lourdes comenta que ela está colocando a reputação dela em jogo, né? Quando ela indica algo marcenaria. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha, com muito comprometimento. E o conhecimento e a experiência que ela tem, obviamente, ela não ia indicar, né, qualquer empresa, mas sim a empresa e também a parceria, porque não é só a indicação, ela está junto. Exato. E aí que faz a diferença, né? Exatamente. Equipe, e esse time? Quando a equipe do podcast, na verdade, chegou na Algo Marcenaria, viu uma equipe gigante aqui, uma coisa muito bacana, essa sinergia que não se mantém nos gestores, mas em toda uma equipe, nesse time, é um pouco disso, é a experiência dentro desse mercado que vocês podem destacar dentro desse detalhe. Sim, eu acho que dentro da Algo Marcenaria nós somos uma família, né? Então acho que essa energia que é entregue aqui no nosso produto faz toda a diferença, né? Então você imagina que nós entramos na casa do cliente, né? Nós não terceirizamos essa função, nós fazemos, é uma equipe nossa que faz isso. Então é fundamental que o profissional se sinta, vista a camisa e se sinta em casa, né? Então o que a gente tem para falar é isso. E uma estrutura fantástica também, né? Sim, eu acho que quando a gente fala em tecnologia, inovação e tradição, é o que a gente realmente segue aqui. Nós hoje estamos na indústria 4.0, né? Que nós temos um maquinário com tecnologia de ponta e o sistema integrado. Então, a parte que a indústria entrega, nós entregamos para o nosso cliente. Então, velocidade de corte, acabamento, furação, né? Todo mundo pede prazo, nós temos uma estrutura para atender isso, né? E aliado a isso, a gente tem um toque fino artesanal, né? Que é o marceneiro que entrega para a gente. Então, a gente envolve hoje como tendência uma palha indiana, por exemplo, é um processo artesanal, é cortado, feito todo um recorte. A gente tem uma limitação, a gente vai com a máquina até um certo ponto, dali em diante tem esse toque do artesão. E é isso que a gente faz hoje, para poder atender grandes arquitetos como a Lourdes Kawakami. E ela atender grandes clientes. Então, quer dizer, todo mundo está alinhado, todo mundo junto, né, no mesmo propósito. E o que acontece, acredito eu, na entrega, se acompanha tudo isso de pertinho, né, Lourdes? Sim. Como é que é isso no final? Então, justamente a tranquilidade que eu tenho é porque o Sadato é comprometido com o prazo e ele colabora na obra, né? Porque tem marceneiro que chega assim, atropelando a obra, né? Suja a parede que o pintor acabou de maciar e pintar. Quer dizer, ele tem esses cuidados e eu sei que então se por um acaso acontecer também algum imprevisto, ele vai estar lá de prontidão, com agilidade para resolver, né? Então é uma tranquilidade também. Se eu for trazer aqui hoje, qual a grande missão da Algo Marcenaria, o que você destacaria, Sadato? Olha, eu acho que satisfazer o nosso cliente, o mesmo compromisso que a gente aprendeu lá no período em que estivemos no Japão, eu acho que é isso, né? É fazer o possível e o impossível para atender o nosso cliente, né? Eu acho que essa é a grande missão. E a arquiteta, como está ali no meio do cliente, da empresa, atendendo, levando, fazendo acontecer, transformando em realidade aquilo que está no projeto, como é que é para ti, Lourdes?
É uma grande satisfação, né? É um prazer enorme conseguir realizar aquilo que estava no papel, tornar realidade, o sonho do cliente, transformar em forma e realidade, né? Isso é um prazer enorme. Eu falo que nada é mais gratificante do que uma obra bem-sucedida, né? Como é que é para a Lourdes, arquiteta, como é que é, né, para o Sadato, um dos diretores, da Algo Marcenaria, fazer algo diferente dentro desse mercado? A gente fala de móveis planejados, a gente fala de móveis sob medida, nossa, tem muitos. Como é que é ser diferenciado? Como vocês conseguem ser diferenciados? Nesse iniciozinho já tivemos alguns spoilers, óbvio, mas assim, o que vocês destacariam aí como grande ponto forte, realmente, que faz com que vocês se destaquem? No nosso caso, eu acho que essa proximidade, a personalização, né? Nós temos tecnologia envolvida no nosso processo, né? A inovação existe sempre, né? Mas eu acho que essa proximidade é o que o cliente espera, sabe? Então, versus a um concorrente, né, de uma marca famosa, por exemplo, que tem uma estrutura até maior que a nossa, talvez ele não entregue tanto essa proximidade. Então, a Algo Marcenaria hoje entrega essa proximidade, né? Você não precisa ligar para o saque aqui, você liga para a gente. Olha. E a gente atende. Eu acho que esse é o grande diferencial. Complementaria, Lourdes? Então, eu gostaria de fechar até com uma frase de Aristóteles, que ele diz assim, que a excelência não é um feito, é um hábito. Então, é algo que a gente adquire fazendo repetições, repetidamente, buscando a perfeição. Eu não sei se você sabe, mas esse ideograma aqui da Algo Móveis é perfeição. É algo inatingível, mas a gente tem que persegui-lo. E perseguindo essa perfeição, a gente vai alcançar a excelência, que é o que a Algo Móveis tem. Surge um nome assim? Sim, aproveitando o gancho, por favor, né? Então, assim, nós fizemos um rebranding, né, da nossa marca, tá? Uma releitura, assim. Tá. A nossa agência de marketing, né, a Inside, uma agência muito competente, inclusive, né? Profissionais acima da média. Eles captaram exatamente o que a gente queria passar para o nosso cliente, né? Então, com poucas reuniões, nós conseguimos chegar nesse resultado. Esse resultado, como a Lourdes estava comentando, é na verdade assim. Esse símbolo, não sei se você sabe, Luciano, no Japão existe um carimbo chamado Inkan. Esse carimbo, ele é usado como assinatura. Então, você usa para assinar contratos e abrir conta em banco, por exemplo. Ele tem um kanji, que é o sobrenome da pessoa. Nós fizemos isso e transformamos para o nosso. Só que esse kanji é do Kanzen, significa perfeição. Colocamos a primeira do kan e colocamos nesse formato. O que a gente quer dizer com isso? Que nós assinamos embaixo o nosso projeto, o nosso serviço, né? Esse é o nosso comprometimento com o cliente. E com a Lourdes? A Lourdes também tem? Lourdes Kawakami tem ali um logo que tem a ver também como arquiteta? Esse significa... Eu fiquei curioso. Não, esse não tem o ideograma por trás. Aqui realmente são as minhas iniciais. Mas posso dizer, o compromisso é igual. Não muda nada. Não muda nada. Um outro ponto que eu queria falar sobre inovações. Como é que funciona esse olhar atento de vocês dentro desse mercado para tudo que acontece, seja no mercado interno e principalmente no mercado externo, para trazer o que há de mais moderno para esses clientes, acredito eu hoje muito exigentes? O que vocês destacariam? Como é que funciona esse olhar profissional, esse cuidado? Nós, na verdade, tentamos atender uma demanda que a Lourdes, a arquiteta, né, as tendências, elas cobram, né? Então, assim, eu vou inverter um pouco a ordem. Por favor. A marcenaria hoje, a Algo Marcenaria, ela está se preparando para atender agora projetos com... A gente está esperando uma onda mais clássica, né, de design. Então, estamos trabalhando... Desculpa cortar. Imagina. É que assim, a gente está falando, agora ele comentou, né, de tendências de arquitetura. A gente está chegando no limiar do minimalismo. Isso. E a gente sabe que todo movimento de tendências, ele é pendular. Então, em um dado momento, isso vai reverter, vai haver o retorno dos adornos.
E nesse momento é que o Sadato está falando, Sim. que ele já está se antecipando, se preparando para isso. A gente está com um passo à frente, né, que seria a inovação, né, e através da tecnologia. Então, no caso, nós já temos um planejamento para mais uma nova aquisição, né, de uma tecnologia para impressão 3D. Então, talvez sejamos pioneiros, né? Mas aguardem. Novidade, então. Vamos ter novidades. Quase que de primeira mão aqui, então. Exatamente, soltei um spoiler aqui para vocês. Agora, como é que caminha, então, quando a gente fala da marcenaria, quando a gente fala de móveis planejados, né? E não perder o trabalho artesanal do marceneiro, daquele artesão, que não deixa de ser, com a tecnologia atual, moderna. Como é que foi alinhar um pouquinho de tudo isso? Eu acho que a tecnologia ela avançou demais. Ela faz muita coisa, inclusive essa nova tecnologia, ela faz umas peças que antigamente era inimaginável fazer por uma máquina, né? Então ela avança cada vez mais. Mas a minha percepção é que o toque do artesão é necessário para uma obra de excelência. Então, assim, isso nunca vai deixar de existir, na minha opinião, né? E faz parte. Mas a tecnologia na marcenaria está avançando a cada dia. Lourdes, a tecnologia na marcenaria também facilitou a vida da arquiteta? Facilitou, claro. A gente pode criar mais livremente, mas queria pegar esse gancho do artesão, porque, assim, para mim que trabalho com alto padrão, essa coisa artesanal, o mais natural possível é valorizado. É que, assim, o que é de fato natural, ele é um pouco mais delicado, né? Mas ele, quando você fala em textura, em acabamento, é inigualável, né? O que o artesão é capaz de fazer. E realmente só consome isso um padrão alto, né? O super luxo, o luxo, super luxo, que tem condições para realmente adquirir peças especiais, artesanais. Hoje, no olhar profissional de vocês acham que os clientes estão mais exigentes, mais informados também? Existe isso? Com certeza. Eu acho que, como toda área, né, a informação está na palma da mão de todo mundo, né? Isso é bom ou ruim? E eu acho que tem os dois lados, né? Bom, o Lourdes pode falar da percepção também, mas tem os dois lados. Eu acho que é bom porque ele já vem com uma certa informação, ele não vem totalmente perdido, né? E por outro lado, talvez não seja tão bom porque eles queiram palpitar um pouco na função do profissional, né? Então, talvez no caso da Lourdes aconteça isso também, né? Sim, acontece bastante, mas acho que uma das características minhas é a flexibilidade. Eu sou uma pessoa muito aberta, eu acolho com muito carinho, até tento fazer o melhor possível para atender o cliente. Mas é fato, eles já chegam com um estilo definido, com muitas demandas e exigências, né? Cada vez mais. E isso também, na verdade, vai forçando, eu diria, o arquiteto, o profissional que ali transforma tudo em realidade, a buscar algo além. Porque, assim, os clientes estão mais exigentes, a gente tem que oferecer, a gente tem que acompanhar esse gosto, esse mercado, esse querer, e é um grande desafio isso, né? Com certeza, com certeza. Mas Na área da arquiteta, pegando o gancho do desafio, o que você considera, Lourdes, um dos maiores desafios? os maiores desafios? Hoje, atualmente. Eu acho que, assim, como eu desenvolvo o projeto e faço acompanhamento de obra, eu acho que a parte mais difícil é a mão de obra, é essa conexão justamente com os fornecedores. A gente precisa montar uma boa equipe, né? Eu acho que isso é o mais difícil na obra, sabe? Coordenar as diversas equipes. Isso continua sendo complicado. E para algo? Exatamente, eu acho que seguindo na mesma linha, a mão de obra sempre é o mais complicado, né? Então, entrando um pouco no nosso universo da estrutura, a tecnologia ajuda também a gente não depender tanto, né, da mão de obra. E voltando um pouco para o que a Lourdes está falando, a importância realmente dessa sinergia, né? Então, assim, a Lourdes ela elabora um projeto, ela depende de vários prestadores para executar com excelência, né, e entregar a chave para o cliente.
Então acho que esse é um grande desafio e a gente também está buscando essas parcerias, né, Lourdes? Para que realmente tenha um entrosamento, né? E no final realmente é o cliente que vai ganhar, né? Quando a gente fala da arquiteta Lourdes, quando a gente fala do trabalho da Algo Marcenaria, é algo limitado São Paulo? Ou quem está acompanhando a gente, mas eu estou aqui no Sul, eu estou aqui no Nordeste e já me interessei, eu quero entender um pouco desse trabalho, eu tenho algo a construir, estou reformando, como é que funciona? Vocês conseguem dar esse suporte saindo aqui de São Paulo? Sim, na verdade, a Algo Marcenaria, na verdade, ela atende fora também, né? A gente já tem projeto para atender fora do país também. Então, a gente está estudando isso, a possibilidade. Para Lourdes, talvez seja um pouco mais tranquilo nesse sentido, né, Lourdes? Enquanto se restringir ao projeto, sim, não existe barreiras, né, físicas, porque hoje em dia a gente faz uso do computador, da internet, muitas videochamadas, então a parte do projeto eu consigo desenvolver tranquilamente, qualquer que seja a distância. É mais fácil. Ó, quem está participando com a gente aqui, ó, Renan Temes está deixando seu alô, Cineide Silva também acompanha a nossa entrevista, profissionais altamente qualificados, eu super indico, Daniel Rocha também está por aqui, o Maicon Zamora também, tive o prazer de conhecer a Algo Marcenaria e foi a melhor empresa de planejados que já vi, são ótimos profissionais, recomendo para todos. A Natália Moraes, excelentes profissionais, o Wagner Kudo também está aqui de olho, da HCC Energia Solar, fábrica muito moderna e organizadíssima. A Márcia Campos também deixa o seu alô. O que é para vocês terem exatamente esse tipo de feedback? Eu acho que esse é o objetivo, né? Isso aí eu acho que valida todo o esforço, né? E o trabalho que a gente executa aqui, mesmo em parceria com a Lourdes, né? Sim. Para ti também, né? Para a arquiteta tá entendendo o que o cliente traz, pede e vendo aquilo que sai de um projeto, primeiro de uma, né, da ideia, vai para o projeto, do projeto se transforma em realidade, imagina o cliente, eu acho que ali deve rolar abraço, beijo, aperto, um pouquinho de tudo. É uma grande felicidade, com certeza. Porque não deixa de ser um sonho de muitas pessoas. Com certeza, né? Com certeza. Vocês lidam com sonhos, isso é uma realidade. Exatamente, e com cifras muito altas, né, Luciano? Então é uma grande responsabilidade. É isso que eu ia falar, muita responsabilidade na verdade, né? Sim. Aí vem a seriedade, né, também de um trabalho totalmente diferenciado. Matéria-prima é um cuidado a se utilizar quando a gente fala de qualidade, hoje quando a gente fala sustentabilidade, meio ambiente, o que vocês podem comentar sobre esse trabalho, tendo a arquiteta na linha de frente, tendo a Algo Marcenaria ali fazendo acontecer? Lourdes, pode ir. Então, na arquitetura a gente vê essa preocupação muito grande, né, com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então hoje eu procuro sempre que possível usar materiais de origem reciclada, né? Já existem muitos materiais na área da construção civil que usam o selo verde, como blocos, rodapés, cerâmicas e enfim, e também a gente procura só usar madeira que vem de manejo sustentável, com responsabilidade social. Aí na parte da madeira já o Sadato pode falar. Sim, sim. Então assim, no nosso universo, né, existe alguns produtos com selo verde, né? O MDF é um material com madeira de reflorestamento, né? Esse manejo sustentável existe também na nossa, inclusive na parte, né, de design, a matéria-prima será basicamente essa, uma com selo verde, né, de manejo de reuso, né, então nós vamos aproveitar madeiras de demolição e criar verdadeiras obras de arte, essa é a ideia. Então, aqui o cliente que é consciente, com certeza já adere aí ao contato com a Lourdes e também fazendo acontecer com a Algo Marcenaria, porque eles seguem as normas com todos os certificados. Eu acho que isso é importante também as pessoas se atentarem. A gente tem que pensar no nosso planeta também, é bom para nós como para o mundo todo, isso é importante. Bom, tendências,
Vocês tocaram muito rapidamente, eu quero detalhar um pouco disso, muita gente tem curiosidade, e aí eu queria entender um pouco o que a gente tem aí de tendências agora, na atualidade, o que está em alta no setor, o que vocês podem trazer aí de novidades e dicas. O pessoal já está pegando papel e caneta lá. Bom, eu digo que as tendências que a gente vê em arquitetura e decoração ainda são ecos da pandemia. A gente vê muito reflexos desse período, porque mudaram-se os hábitos e criaram-se novas necessidades, né? Então, acho que os espaços se tornaram muito mais flexíveis, precisam ser adaptáveis, né? E as plantas livres, né? Aqueles espaços mais integrados, possibilita que a gente faça um layout diferente, acomode uma mesa, enfim, você pode diversificar o layout, né? E tem que ser rápido, tem que ser ágil, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Sadato deve ter recebido pedidos de biombos, divisórias, né? Móveis adaptáveis, enfim. Sim, eu acho que assim, o que a gente percebe, né, nos projetos de todos os arquitetos que chegam, seria realmente isso, essa tendência, né, a mudança de hábito por conta da pandemia. Então, a chapelaria na entrada, hoje criou-se um costume de tirar o calçado, né? Um costume oriental, né? E no Ocidente ele está sendo muito praticado, né? Uma coisa boa. Por que os orientais fazem isso? Eu vou pegar esse gancho, porque eu tenho certeza que todo mundo vai. Você sabe por que assim, tem esse costume oriental de tirar o sapato para adentrar a casa, a residência, que é algo sagrado? Sim, eu acho que existe essa explicação, mas como é uma cultura milenar, Luciano, olha, eu vou ficar te devendo essa. Exclusivamente é mais difícil, mas é porque deve ter algo, né, de não trazer o que não é tão positivo para dentro de casa. Não só a sujeira, né? Não só a sujeira. Exatamente. E essa é uma realidade. E esse é o cuidado que se tem. E aí vem a preocupação também, né, desse detalhe. Novidade. E continuando a falar de tendências, né? Então, existe hoje um movimento muito forte que a gente chama de design biofílico. O que é biofilia? Biofilia é amor à natureza, amor aos seres vivos. Então, durante a pandemia, as pessoas ficaram enclausuradas, elas não podiam ter acesso muitas vezes, ou não tinham espaço para ter um jardim. Então, as pessoas sentiram necessidade de trazer o verde e a natureza para dentro de casa, né? E essa é uma tendência muito forte, que na decoração até existem os termos como urban jungle, né, que é a floresta urbana, o garden room, que é assim, o ambiente realmente bem cheio de espaços de natureza, de verde, dentro de casa, madeira, pedras, né? Então, e com o home office aí, isso é fantástico, né? Então, exatamente. E também com essa pegada de coisas naturais, esse amor à natureza, eu acho que no design ele foi ficando cada vez mais orgânico, mais fluido, as curvas estão predominantes. Então o Sadato pode dizer que ele tem feito realmente muitos armários e móveis curvos, e essa realmente é uma tendência muito forte que acho que vai ficar por um bom tempo ainda aqui entre a gente. Essa realmente é uma demanda, né, que a gente percebe, né, por conta da tendência, né, então o pedido dos arquitetos hoje em móveis com linhas curvas, né, e esse é um trabalho que só uma marcenaria, né, sob medida executa, né, então assim, planejado não faz, né, então é um trabalho diferenciado, né, e nós fazemos aqui para atender essa necessidade das tendências. Consegue atender exatamente essas... E também a introdução da palha, né? A palha voltou a ficar forte, são esses elementos naturais, fibras naturais. Então a gente vê na decoração muita cestaria, também voltou. Acessórios também é um cuidado? Acessórios, sim, muitos acessórios com fibras, né? Justamente para trazer esse aconchego, essa proximidade com a natureza. E cores? O que a gente fala de cores, por exemplo, atualmente? O que tem aí com o pessoal? Mas e cores? O que eu posso trazer para aqui, para minha casa? Sim, então as cores hoje em alta são as cores da paleta mais próximas da natureza, que são os tons terrosos, que vão do bege ao marrom, com pinceladas de verde, azul, para trazer aquela sensação de relaxamento. Essas são as tendências. Sadato, tem
acho que um ponto muito legal, a gente comentou muito rapidamente sobre estrutura, um ponto muito forte da Algo Marcenaria, mas o cuidado dos maquinários também que agregam a tecnologia com o trabalho artesanal, de justamente transformar uma peça nos seus mínimos detalhes em algo que de repente o trivial, o comum não faz, não tem como, não dá. Não, aqui dá. E tem muito disso, né? A Lourdes, como arquiteta, exatamente. Ela vê muito. É o que eu comentei, que a gente quer um design de mobiliário integrado à arquitetura, com essa liberdade criativa, e o Sadato consegue entregar. E para atender essa demanda, né, mais exclusiva, específica e única, nós temos aqui um time já, nós temos uma metodologia, Luciano. Todo esse conhecimento, né, nós estamos há 17 anos fazendo marcenaria, então todo esse período nós aplicamos toda essa metodologia e criamos a nossa. Então hoje nós temos processo, né? Sim, uma coisa muito difícil na indústria é criar processo, né? Todo mundo que é da indústria sabe disso. E nós criamos o nosso. E com isso eu consigo atender esse projeto mais específico e personalizado, né? Quer dizer, usando tudo de ponta. Exatamente, juntando esses dois lados, né? A indústria, a tecnologia, tudo que ela proporciona de melhor, aliado com esse toque realmente artesanal, né? Agora, tem um outro cuidado que é legal, né? Porque a gente está falando muito, trazendo muito a ideia da residência, da casa, do apartamento, mas existe um trabalho que a Algo traz, a Algo Marcenaria, não só voltada aos espaços residenciais, mas também aos corporativos. É legal a gente destacar isso também, né? Sim, nós temos, de vez em quando aparece alguma demanda, né, de um projeto corporativo, né? Gostamos de desafios, tá? Então nós fazemos obras, geralmente obras com um desafio maior. Recentemente fizemos uma loja da Zeiss, né? Esse tipo de loja, né, de lentes, né, para óculos, ela exige um alto grau de personalização. Não tem móvel reto nesse ambiente, tá? Então todos eles são curvos, desde o sofá até uma mesinha, existe uma curva. Então isso exige acho que a mão de obra especializada de uma marcenaria. Projetos. O que a gente pode destacar de projetos sendo dos mais modernos, a tecnologia auxiliando no desenvolvimento desse projeto, do cliente poder ver, vivenciar uma ideia antecipada do que vai acontecer, de como ficaria a sua casa, o seu ambiente, seja ele o residencial ou o corporativo, o que tem nesse mercado hoje de muito sofisticado, essa parte de projetos, e que também faz a diferença, falando da Lourdes como uma grande arquiteta, com a Algo Marcenaria. O que vocês trariam aí como pontos fortes? Sim, então a arquitetura hoje incorpora tudo que é possível de sofisticado em tecnologia, programas avançados que fazem imagens 3D, fazem animação, utilizamos isso sim, e também temos o recurso da impressora 3D, que pode fazer uma maquete com facilidade para o cliente visualizar também. E isso tudo agrega facilidade na hora de executar, o cliente também pode compreender com mais facilidade o projeto. Então são recursos que vieram para beneficiar mesmo. Hoje o cliente ele consegue entrar exatamente dentro do apartamento ou da casa dele, né? Usando um óculos, né? Então ele faz essa animação, ele entra exatamente no ambiente, na casa, em todos os ambientes, né? Isso facilita muito, né? Até o nosso trabalho, porque ele valida tudo no projeto, né? Então a tecnologia ela beneficia demais nesse sentido, né? Sirlene Campos, ela deixa os parabéns, ela comenta aqui, ó, o meu sobrinho trabalha aí, é o Túlio, tá acompanhando aqui, ó, o bate-papo, que bacana, obrigado, um abraço aqui na nossa entrevista. O Cássio Yamashita também, um grande abraço para o Sadato, tá aqui de olho aqui na nossa entrevista. Um abraço, Cássio. Brasília Matias também tá aqui, boa sorte, deixando o alô para vocês. R.A. Silva Advocacia e Consultoria, Lourdes e Sadato, parabéns pelo profissionalismo, ambos concretizando sonhos, é isso, é verdade. Sirlene Campos, qual que é a prioridade de vocês em atender um cliente que já tem um projeto, por exemplo? Pergunta a Sirlene.
Que já tem um projeto? Já tem um projeto. Poxa, para mim é o melhor dos mundos. Eu consigo orçar esse projeto aqui com muita facilidade, Silene. Já tem aí o meio caminho andado Já aí. tem o meio caminho andado. Ó, um outro ponto que eu queria trazer, quando a gente fala de projetos, é a parte, né, ela citou, inclusive já vou pegar esse gancho, né, já tem um projeto pronto e tal, mas de repente, tem um cliente que ele tem só uma ideia na cabeça, e uma super ideia, mas não tem nada no papel. Como é que é chegar, a primeiro momento, para esse arquiteto, para o arquiteto transformar essa ideia em realidade, depois com a Algo Marcenaria? Sim, e isso é o que eu mais faço, comum. mais comum. É um prazer receber. É uma arte isso também. É uma arte. Tem que realmente compreender bem a necessidade do cliente. E se ele traz já uma ideia, facilita a comunicação. Se eu achar que é algo que não vai ficar bem, ou que não vai atender a necessidade dela, eu vou falar e a gente vai adaptar e vai chegar a um termo bom, comum. E fazer uma coisa bonita, né? Esteticamente bonita e funcional. Aí eu trago uma questão. Você se recorda? Eu acho que todo trabalho é desafiador. Todo projeto é desafiador. Mas tem algum projeto desenvolvido por vocês que marcou demais? Eu acho que a Lourdes pode comentar um atual, né? Esse atual que a gente está batalhando aí da Fazenda da Grama, né, Lourdes? Esse é o que a gente está trabalhando, né? Não vamos dar vocês estão spoiler. nele atualmente. Esse é o último. A Lourdes não quer dar o spoiler desse. Entendi. Tem que esperar. Sim. Então já Nós tá, temos já tem para o próximo. caminho andado, sim, já está em andamento o próximo. Mas é diferente por quê? Você pode adiantar só? Por que seria desafiador? É uma cliente extremamente exigente, né? É uma cliente que ela quer, por exemplo, que eu dimensione tudo corretamente, a altura das prateleiras, se ela precisa ter certeza de que ela vai conseguir armazenar tudo que está ali. Ela quer um acabamento diferenciado, né? Então, e vamos fazer a transição de forro para os painéis e daquela sequência, né? E aí as pessoas pensam que é fácil, né? Desenvolver um projeto. Olha os detalhes. Não, são muitos detalhes. Muitos detalhes, aliás. São muitos. Tem que ser mesmo. O olhar do arquiteto é assim, ele é como se fosse uma lente mesmo, que ela tem que dar o zoom e tem que abrir e fechar, né? Pro detalhe e pro... É totalmente minucioso, detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe funciona na parte de instalações também, quando a gente fala de instalações, quando a gente fala, né, de montagem, tem toda uma equipe aí top para justamente oferecer esse serviço. É um dos diferenciais que a Algo Marcenaria traz. Sim, eu acho que na verdade o detalhe faz a diferença, né? Então a preocupação de ter um time nosso para instalar é exatamente essa, né? Porque colocar um armário no lugar, isso é muito simples, até relativamente simples, mas o acabamento, né, o detalhe é o que faz a grande diferença, né? Então nós temos uma equipe muito especializada nisso, né, para atuar em campo. E um desespero que as pessoas têm, assim, mas na hora da instalação, na hora da montagem, vai me fazer sujeira. A minha casa, a Lourdes deu um spoilerzinho, mas acabou de pintar, olha a parede, tem muito disso. Também tem esse cuidado, né, de se atentar nesses detalhes. Sim. A Lourdes já sabe, né? Por isso que ela já indica, porque sabe que não vai ter problema com isso. Exatamente. Isso que eu acho que essa metodologia, Luciano, que eu consigo entregar a favor não só do cliente, mas também do nosso parceiro. Porque nós fazemos todo o trabalho na marcenaria para causar o mínimo de impacto na casa do cliente. Então, assim, se uma obra normal demora uma semana, 2 semanas para 2 semanas para ser instalada, nós instalamos em 3, 4 dias, sabe? Então, nós fazemos todo o trabalho aqui, existe um processo, um método, todo um planejamento, né, para que cause um mínimo de impacto na casa do cliente, né? E nisso todo mundo ganha, né? Isso que é legal, né? Sempre todos estarem muito bem alinhados e conhecerem o trabalho e o profissionalismo um do outro, porque vocês sabem o que vocês indicam e como seria e como ficaria esse resultado
final, para ter tranquilidade. E é o que juntos vocês oferecem para os clientes, né? Que hoje vocês atendem dentro desse trabalho, quando a gente fala imóveis diferenciados, principalmente de alto padrão, sob medida. Prazo de entrega é um cuidado, garantia, como é que funciona prazo de entrega, garantia, o cliente também pode ficar tranquilo. Sim, o nosso tudo em contrato, né? O nosso prazo dentro do mercado é um prazo bom, né? Nós temos 40 dias úteis, né? Em contrato, né? Para obras grandes, tá? Obras menores, um ambiente, isso muda, tá? E tudo isso em contrato. O nosso cliente pode ficar tranquilo quanto a isso. Quais as grandes vantagens? Vamos passar isso para o pessoal que está pensando, eu não sei se eu faço um móvel sob medida, eu não faço, se eu busco uma ótima marcenaria. Uma dica, por que móveis sob medida? Móveis sob medidas, na verdade, ele vai muito além, né? Então, assim, eu acho que depende muito da necessidade do cliente, tá? Para ser bem sincero. Então, tem público que ele vai ser atendido e bem atendido com móvel planejado, modulado, né? E o móvel sob medida, ele vai muito além. Então, se você quiser fazer uma coisa, um projeto único, específico, né? Personalizado, eu acho que essa é a grande diferença, né? Quer complementar, Lourdes? Então, quando você faz um móvel planejado, customizado, você tem um aproveitamento do espaço muito maior, né? Você não fica com aquele cantinho perdido e você justamente faz aquele móvel já pensando no conjunto, no ambiente todo. Então é um ganho expressivo do que você ir lá simplesmente comprar um móvel pronto e colocar ali, né? Fica do gosto do cliente e... Quando a gente pautou essa ideia de trazer uma grande empresa, uma grande profissional na área de arquitetura para pautar dentro de uma entrevista no nosso podcast, no podcast executivo, para poder compartilhar informações, dicas, observações super importantes, muita gente comentou, já entrei em várias furadas, tratei empresas que deixou a desejar ou profissionais que deixaram a desejar. Fala para eles, trazendo uma dica para a gente, o que a gente tem que se atentar na hora de buscar uma empresa para produzir, para se fazer, para desenvolver um projeto sobre móveis sob medida. O que vocês destacariam como pontos importantes? Como dica para o cliente, eu acho que ele deveria conhecer a empresa, né, a fundo, né? Se possível, conhecer a estrutura onde o móvel está sendo produzido, né? E eu acho que o principal, né, Luciano, as pessoas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para você, Lourdes, como arquiteta? Eu assino embaixo, é isso mesmo. A pessoa precisa conhecer a fundo, pesquisar o histórico daquela empresa com que ela está fechando, né? E, enfim, é isso. Precisa ter muita confiança e credibilidade porque as cifras são altas. Praticamente a gente já estamos no segundo semestre já de 2023. O que vocês poderiam trazer como grandes perspectivas já para 2024? Tem alguns olhares além? Nossa agenda não está totalmente cheia, então pessoal, podem mandar pedidos, né? Estamos recebendo pedidos. E para Lourdes também? Está muito corrido. Sim, eu estou aberta para receber proprietários de lotes que queiram construir. Eu sou uma arquiteta que acompanho, eu faço a concepção do projeto, o desenvolvimento e posso assessorar também, acompanhar a obra, né? Então, estou aberta para... Dentro dessa nossa entrevista, o que a gente não destacou, que vocês não podem deixar de fora, que é algo importante para comentar? Tem? Sintam-se à vontade. Eu acho que o principal mesmo, né, aproveitando até o espaço, né, Luciano? Por favor. É realmente essa sinergia que a gente comentou em algum momento aqui e a importância disso, né? A importância, então, nós estamos fazendo também um trabalho, né, para mostrar para o nosso cliente, né, a importância desse entrosamento, né, para que realmente nós tenhamos uma obra com resultado de excelência, né? Lourdes. Eu acho que é isso, Luciano. A gente falou bastante, né? Eu só quero agradecer, foi um prazer participar aqui hoje com vocês. Quer mandar um abraço para alguém? Aproveita então, esse é o momento. Abraço para os meus muitos clientes que eu amo, que
Realmente eu tenho um carinho enorme por todos eles, acabam ficando amigos e eu espero fazer mais amigos, mais clientes. Sadato. Bom, primeiramente, né, eu quero agradecer o espaço, né, Luciano, para poder abordar aqui assuntos tão relevantes, né, para a excelência de uma obra, né, para o resultado de uma obra. Agradecer a nossa parceira e amiga Lourdes Kawakami, né, por ter contribuído com toda a sua experiência, né. E é isso, para o nosso cliente eu quero deixar um slogan aqui, né, seja algo, sinta algo, viva algo. Seja algo, viva Sinta algo, algo. sinta algo, Viva algo. E para Lourdes, deixaria uma mensagem? Eu acho que já falamos tudo. Eu só gostaria realmente de agradecer vocês, agradecer o Sadato pela oportunidade, pelo convite. Realmente foi um prazer enorme. Nessa nossa entrevista de hoje do podcast executivo, recebemos aqui com muito carinho e eles nos receberam também com muito carinho Sadato Egawa, sócio proprietário da Marcenaria Algo, da Algo Marcenaria. Entendemos até a logomarca, o logo que significa perfeição, não é isso? Exatamente. Trazendo um pouco da história. E a convidada, a arquiteta Lourdes Kawakami, na verdade, trazendo uma experiência de sucesso não só nacional, mas também internacionalmente, tendo essa parceria, unindo o útil ao agradável, de grande sucesso, quando fala de móveis sob medida, móveis de alto padrão, sobre deixar a sua casa totalmente elegante, bonita, charmosa, com muito bom gosto, com muita qualidade. É isso que vocês oferecem a cada cliente. Quero agradecer demais a participação de vocês. Em nome do canal Podcast Executivo, leve um abraço para toda a família Algo Marcenaria. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado pelo espaço. E deixamos as portas abertas. O que surgir de novidades, falaram que tem novidade aí. Então vai ter que trazer aqui no podcast para a gente compartilhar, porque o pessoal já ficou curioso do que vem por aí. Então, deixamos as portas abertas, por favor, sintam-se sempre à vontade para poder trazer prestação de serviço, trazer informações dentro desse mercado que é tão importante, que realiza sonhos. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, pela audiência. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima. Olá, hein? Elegância, charme, já sabem quem é. Tchau, tchau.